Seguindo nosso primeiro vídeo dessa série aqui, né, falando sobre os grandes poderes do mundo, hoje a gente vai falar um pouco sobre quem são eles, né, e até falar algumas diferenciações, né, para o pessoal entender um pouco melhor, né, que é um assunto bem complexo, tem um monte de coisa, o pessoal confunde bastante, né, é uma coisa complexa e não é muito clara, né, então a gente vai fazer essas explicações de uma forma mais breve e a gente vai falar sobre quem são esses caras hoje em dia, porque isso impacta a gente diretamente, até em tudo que a gente fala aqui no canal, de geopolítica e coisas que a gente tem no nosso cotidiano, a gente não faz nem ideia, mas tem tudo a ver com esse assunto de hoje, tá? E vários vídeos já que a gente tratou aqui no canal, a gente acaba fazendo algumas menções indiretas ou até um pouco mais diretas sobre eles, né? Como por exemplo um que me veio agora, que é sobre a situação financeira das Forças Armadas Americanas, né? Então ali eu falei sobre o lobby no Congresso americano, no Senado também, né? Tem tudo a ver com isso hoje, tá? Não vou explicar muito agora porque ali na frente eu falo um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, vamos começar o assunto de hoje. Então, como eu acabei de falar, pessoal, é importante a gente saber o que são cada termo, né? Cada tipo, né? Cada classificação, vamos dizer assim, né? Para entender exatamente quando a gente fala certas coisas, o que é o que, tá? Porque isso é uma coisa que não é muito comum o pessoal saber diferenciar. Tem um monte de gente que fala ou escreve por aí, acaba misturando as coisas, tá? E talvez até eu mesmo não tenha sido muito claro nessas diferenciações em algum momento, algum outro vídeo, né? Talvez. Então eu vou falar aqui para ficar mais fácil de saber o que é o que, tá? Então a gente pode até dizer de uma certa forma que eu vou fazer um pouco a pirâmide, né? De baixo para cima, tá? O problema são os pontos mais para cima, tá? Na verdade, só o primeiro que eu nem diria que é um problema, é só uma coisa que acontece, tá? Os outros já são um pouquinho mais, mas vamos começar. Então a primeira coisa que a gente tem que falar são os grupos de interesse, tá? Esse é um termo técnico que a gente até aprende na faculdade de Relações Internacionais, né? Provavelmente Ciência Política deve aprender também. São grupos, assim, são como se fossem setores da sociedade ali que tem uma certa influência, um certo poder no país, tá? Na verdade, são todos esses setores, mas os relevantes que a gente chama mais de grupo de interesse, que são aqueles que têm uma certa força dentro do país, tá? Então, por exemplo, a gente tem até os sindicatos, associações diversas, né? Mas associações comerciais, por exemplo, né? Não só aqui no Brasil, mas mundo afora é assim, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o agronegócio. O agronegócio é um grupo de interesse muito forte aqui no Brasil que consegue dar ditames, né, nas coisas. Nem sempre é negativo e nem sempre é positivo, tá? São simplesmente os grupos que tem dentro do país que tentam disputar para os seus interesses, tá? Não, é neutro, pode ser positivo ou negativo, não tem uma caracterização específica nesse sentido, tá? Mas é importante entender. São, por exemplo, como eu falei, o agronegócio, a gente tem, na maioria dos países, né, as Forças Armadas, tem o Estado, né, alguns setores dentro do Estado, esse tipo de coisa, tá? São grupos importantes dentro, que nem, por exemplo, na China, o grupo de interesse mais forte é o Partido Comunista Chinês, né? Mas que ele internamente não é um grupo só, não é um monolito, ele é um grupo diverso internamente, tá bom? Bom, acho que deu para entender aqui mais ou menos o que é esse grupo de interesse, né? Agora, como eu falei, nem sempre é positivo e nem sempre é negativo, mas uma coisa que o pessoal confunde bastante frequentemente é grupo de interesse com lobby. Lobby já é uma coisa um pouco diferente, tá? Lobby é quando algum grupo de interesse usa essa força que eles têm para efetivamente controlar ou dar exatamente um ditame de uma forma mais incisiva, mais direta, exatamente, tá? Lobby em si é uma coisa que oficialmente ela é proibida, especialmente aqui no Brasil, mas em vários países é assim, e em outros casos, que nem por exemplo nos próprios Estados Unidos, é permitido. O lobby acontece de qualquer forma, porém, quando você permite uma coisa, a incidência de problemas é muito maior, né? A coisa fica muito mais escrachada, né? Então, enquanto aqui, por exemplo, no Brasil, fica bem mais subjetivo, um pouco mais discreto, embora aconteça também, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente está passando por um negócio desses que eu tô pé da vida, assim, de ver, que é o lobby da Associação das Montadoras, né, das fabricantes de veículos aqui do Brasil, né, que eles estão
justamente trabalhando para aumentar o imposto dos carros chineses em geral, né, em detrimento da população, porque quem se ferra no fim das contas sempre é a população, né? Porque eles não estão nem querendo uma isenção para eles, que seria melhor para ter uma competitividade e tanto faz, mas não estão nem aí para essa competitividade, só querem tirar os chineses da equação, né? Porque eles estão vindo, bom, aí é outra coisa de mercado automobilístico, eu não quero entrar nesse assunto hoje, mas eles estão usando o peso deles que eles têm uma força grande também, para aumentar o imposto contra os concorrentes deles. Tá? Até tem questão de monopólio, oligopólio e tudo mais, isso aí, né? Sempre tem alguma coisa a ver com isso também. Mas outro exemplo é que a gente tem até, por exemplo, a Lockheed Martin, né? Mas o setor da indústria bélica americana sempre faz muito isso, tá? E lá nos Estados Unidos é permitido. Mas eu não vou entrar tanto nesse ponto porque a gente vai falar deles mais pra frente, tá? Mas, então é quando um grupo de interesse começa a agir de uma forma um pouco mais até, vamos dizer assim, predatória, né, no país, né, aproveitando a força que eles têm para, até de uma certa forma, mandar no país. Né? Como, por exemplo, no passado também, só mais um exemplo, a Shell mandava na Nigéria, tá? Tanto que eles tinham mais força que o próprio governo. Mas esse é só um exemplo. Essa aqui é só a parte de baixo, é só a ponta do iceberg. Agora, vamos tocar num ponto um pouco mais delicado, que é um pouco mais difícil de entender a diferença, tá? Que é o Deep State e o Establishment. Tá? Vamos começar pelo Deep State, que a gente entendendo esses conceitos do lobby e tudo mais, né? Mas principalmente do grupo de interesse, fica um pouco mais fácil de entender. O Deep State seria o grupo de interesse do Estado profundo, como o próprio nome diz, né? Mas que seriam o quê? Os quadros, vamos dizer assim, os quadros técnicos, geralmente, dentro da estrutura do Estado de um país, né, de um Estado qualquer. Né, que seriam, por exemplo, os cargos de carreira, né, frequentemente, os cargos que ficam por um bom tempo, que não são os cargos mais burocráticos, né, e não tão políticos em si. Tá? Por que isso aqui é importante? Porque muitas vezes, mesmo entrando um governo ou outro, o Estado permanece o mesmo nesse sentido. Esses caras, por exemplo, que de carreira passar, sei lá, 30 anos no Estado, passou por vários governos, certo? Isso em qualquer país é assim. Quer dizer, quase todos. Porém, pensa que quando você tem uma mudança muito radical, por exemplo, que a gente está passando aqui no Brasil há alguns anos, né, e nos Estados Unidos também, né, por exemplo, vou usar os Estados Unidos. A mudança de entrar o Trump, depois do Obama, entrar o Biden depois do Trump, e se o Trump vir a entrar agora, ele depois do Biden. É uma mudança muito radical de um governo para outro, em tese. Porém, esse Deep State continua o mesmo. Então, tem muitas vezes, até em países, que acontecem até problemas internos nesses países, por conta dessas diferenças do Deep State com o Establishment, que eu já vou falar, até, que tem uma certa diferença. Ou então entre o próprio Estado, porque o governo quer uma coisa, mas o Estado, né, o Deep State, perdão, quer manter uma linha de raciocínio. Às vezes acontece isso, tá? Então é importante entender que o Deep State é o Estado permanente ali. O pessoal que está há muito tempo e geralmente tem uma certa cultura, né? Por exemplo, a gente aqui no Brasil, né, é uma coisa institucional, vamos dizer assim, né? Que, por exemplo, na nossa diplomacia, a gente vem seguindo uma linha há mais de 100 anos aqui no Brasil, tá? Não estou falando que isso é errado nem que é certo. É uma linha de raciocínio. Ela se mantém independentemente de qual governo entra ou sai. Tá? Então é só para ter uma diferenciação aqui, mas foi só um exemplo. Tá? Acho que deu para entender. Agora, o establishment já não é necessariamente apenas contando com o Estado. Tá? Basicamente, a gente falando assim, acho que dá para entender da forma que é a elite do país. Então, pode ser efetivamente o pessoal que está dentro do Estado, às vezes não necessariamente, mas pode ter políticos, muitas vezes, grandes empresários, né, a mídia, né, ou coisas desse tipo, né, é quem manda no país efetivamente, né, que tenta sempre manter essa linha deles. Tá? Vamos fazer uma comparação com o Deep State. É próximo, geralmente eles fazem estão juntos um com o outro, tá? Embora nem sempre, mas geralmente eles estão juntos. Então, por exemplo, é a mesma coisa que eu falei agora de ter uma linha de raciocínio
permanecer sempre a mesma coisa, é exatamente esse conceito, só que em questão de uma elite de um país. Então, por exemplo, tem um grupinho aqui e tem dois partidos políticos no país, tá? Vamos supor que seja os Estados Unidos. Independentemente de sair o político de um ou de outro, a elite é a mesma e continua com suas pautas, sua agenda, suas ideias, seus projetos, continua mantendo eles, porque entrando um governo ou outro, ambos fazem parte dessa elite e eles continuam na mesma pegada, tá? Esse é o establishment, tá? Então é o que a gente fala que a mídia convencional, por exemplo, né, trazendo em questão de mídia, é sempre a mesma pegada, sempre trazem a mesma coisa, tá? Sempre a mesma coisa, tá? Sempre também contra coisas que vêm mais disruptivas, né, mais outsiders, assim, vamos dizer, né? Acho que deu para entender, mas se não ficou claro, falem no comentário que eu vou tentar explicar de uma outra forma, tá bom? Mas eu acho que deu para entender, tá? Só que eu não sei, às vezes na minha cabeça tá mais fácil, né? Então, agora a gente vai pro topo da pirâmide, ou a camada mais profunda do iceberg, que é onde o negócio começa a ficar feio, que é uma coisa bem nebulosa, na verdade. E eu não tenho como falar fulano, porque é tão nebuloso que a gente nem sabe direito. Algumas coisas só que a gente acaba pegando, mas a gente não sabe efetivamente de tanta coisa, tá? Então, aqui agora a gente vai falar quem são os grandes poderes efetivamente. Muitas vezes, a gente pode até falar que 100% das vezes aqui no Ocidente, eles fazem parte do establishment. E eles têm contatos ou inserem pessoas dentro do Deep State também. E, efetivamente, eles controlam totalmente alguns dos principais grupos de interesse, se não todos, dos países. Pelo menos no Ocidente, tá? Que são esses grandes poderes, esses grandes poderosos, aliás, que seguem o que a gente falou no último vídeo, tá? Então a gente tem aqui principalmente os grandes ricos, as famílias mais ricas do mundo, né? Mas assim falando, parece uma coisa bem de teoria da conspiração. Só que a gente pode entender de uma forma um pouco mais prática. Eu vou usar exemplos práticos agora também nos Estados Unidos, que são o mais claro, tá? Eu vou falar um pouco mais especificamente, mas pensando no geral, a gente tem um exemplo claro, que é uma família sueca, que eu esqueci o nome agora, se eu não me engano é Wellerman, tá? Que eles basicamente controlam toda a Suécia, tá? Se eu não me engano 70% das empresas suecas ali, ou dos empregos, né, que tem na Suécia, são de pessoas que trabalham para essa família, trabalham para empresas que são propriedade dessa família. É uma família bem grande, claro, né, que são séculos, né, trabalhando. Mesma pegada do vídeo passado, até que eu poderia ter falado deles, mas é só um exemplo de, assim, quão poderosos conseguem ser alguns desses grupos. Porque, por exemplo, imagina a força que essa família não tem se eles controlam tanta coisa, tá? Eles tiveram grandes personalidades dentro do Estado sueco também, tanto que o mais famoso deles, mais recente, foi um diplomata, ali na época da Segunda Guerra até, tal. Então, é sempre a mesma pegada, tá? Mas então a gente pensa que tem isso, a gente tem os que a gente sabe, que sempre o pessoal fala, Rothschild, os Rockefeller, né, esses Wellerman também, aí os DuPont que eu falei no último vídeo, esse pessoal todo, né? Mas a gente consegue caracterizar, trazer uma coisa um pouco mais palpável, para ficar um pouco menos indo na direção de uma teoria da conspiração, indo para uma coisa mais palpável, né? Como eu falei, em uma questão um pouco mais empresarial, talvez para ficar mais fácil, tá? Porque é assim que eles atuam também, né? Logo de cara, a gente já pode trazer um aspecto, né? Uma forma que eles atuam, que são através de empresas, né? Que são fundos de bancos, né? E fundos de investimento, como os mais famosos são a BlackRock e a Vanguard, tá? Só a BlackRock ela tem um patrimônio total investido de 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares é equivalente ao terceiro maior PIB do mundo. Se isso não ficou claro para alguém, tá? Eles são mais ricos, eles têm um patrimônio maior que basicamente todos os países do mundo, com exceção dos Estados Unidos e da China. Então, imagine a força, a influência, o poder, tudo que vocês pensarem nesse sentido, que esses caras não têm. Porque é que é um pouco complicado falar, mas vocês não têm noção, ou talvez quem trabalha com uma coisa mais assim tem noção do que eu estou falando, da capacidade desses caras manipularem, eu não digo manipularem só de uma forma negativa, mas, por exemplo,
Imagina se esses caras eles têm muitas ações de uma empresa importante. E de repente fala, não, você não quer fazer tal coisa? Tá bom, eu pego e tiro todas as minhas ações da sua empresa. Você pode quebrar uma empresa dessa forma. Aí imagina que eles fazem isso com uma, sei lá, Coca-Cola da vida. Você quebra a Coca-Cola, o que acontece? A Coca-Cola é uma empresa multinacional que está presente em muitos países. E tem, nem faço ideia quantos milhares ou milhões até de funcionários. Imagina você quebrar uma Coca-Cola. É muito complicado. Então é assim que eles acabam até convencendo o pessoal a seguir certas agendas ou certos projetos, vamos dizer assim, tá? Então, essa é uma forma muito clara que esses caras todos usam para controlar uma boa parte do mundo, tá? E vou bater bastante nessa tecla no próximo vídeo que eu pretendo fazer sobre essa série, que é como esses caras efetivamente impactam no mundo, tá? A gente vai hoje saber quem são eles e no próximo o que eles fazem, né? Como que eles atingem a gente. Mas seguindo aqui, a gente tem outros setores, né, que a gente pode dizer que são muito assim, fortes e a gente não tem muita escapatória, né? Os principais no mundo, a gente fala que é o eixo Washington-Londres, né, que são, esse grupo aí, ele tá, né, a elite desses caras, né, como posso falar? O centro desses caras, né, a liderança, melhor dizendo, tá entre Estados Unidos e Inglaterra. Claro que tem um ou outro que vem de outro lugar, como eu falei, dos suecos ali e tal, mas o grosso é nos Estados Unidos e um pouco na Inglaterra, tá? Isso, mais uma vez falando, não é de hoje. Isso já tem séculos que vem se preparando, né? Nos Estados Unidos, basicamente, há um século mais forte, assim, né? Antes já tinha, né? Mas um século é mais forte. E na Grã-Bretanha, né? Na Inglaterra, basicamente, já tem pelo menos 2 séculos, mas mais até, tá? Então, só pra você ver, não é uma construção de agora. Mas eles ainda se mantêm lá. Só que, para ficar mais claro aqui e não enrolar muito, a gente tem um grupo que é muito, até falado bastante, assim, abertamente, não só na mídia, aqui na internet e tal, mas até na mídia convencional é falado também, que são os 4 grandes, né? As Big Four, né? Então, são as Big Techs, ou seja, as grandes empresas de tecnologia, né, que nem o Google, né, a Apple, a Amazon, a Microsoft, né, a Meta, né, esses caras todos, eles dominam completamente o setor tecnológico. E agora está tendo concorrência da China, mas não vem ao caso agora que é o que eu vou falar. Mas, então vamos lá. Esses caras já são um pessoal extremamente importante. Agora, você pensa por quê? Olha quanta informação esses caras não têm. Fora o controle das coisas efetivamente, né? Mas olha a quantidade de informação que eles têm. E, como a gente sabe, informação é poder. Então, já pensem o poder que esses caras não têm. Que eles têm as informações basicamente do mundo inteiro, né? Então, esses são um setor desses. Outro setor são as Big Pharmas, que são as gigantes farmacêuticas, né? Como a Johnson & Johnson, a Bayer, né? A Pfizer, tem várias aí, né? Algumas a gente ficou sabendo um pouco mais durante a pandemia, né? Mas então, assim, até falando de pandemia, ali eles mostraram bastante o poder desses caras, né? Mundialmente até falando. Eu não vou ficar me estendendo muito agora, porque acho que até acaba indo pro vídeo seguinte, mas esses caras têm um poder gigantesco, né? E para quem tiver a mínima dúvida, pesquisa um pouco sobre o que vem acontecendo com os opioides, a pandemia de opioides. Tem até na Netflix, tem mais de um documentário, né, série até falando sobre isso aí, tá? Então, pesquisem para ver o que esses caras são capazes de fazer. Mas tudo bem. Seguindo aqui, tem um outro que, para quem conhece a história do Rockefeller, é mais batida, que é a indústria de petróleo e gás. Né? Até tem aquele meme, né, aquela piada que o pessoal fala, né, que quando descobre que tem petróleo em algum lugar, os Estados Unidos vai lá levar democracia, né? Porque os caras adoram petróleo e gás. E eles controlam muito. Não só lá, mas no mundo inteiro. Como acredito que todos vocês devem saber, né? Mas então, imagina um pouco como algumas empresas que nem a Shell mesmo, embora ela originalmente não é americana, né? Mas a ExxonMobil, a Chevron, eu estou falando o Ocidente como um todo, né? Estou falando que é americana, mas do Ocidente como um todo, né? Mas os Estados Unidos, efetivamente, esses caras mandam muito também, tá? Como eu falei agora, os caras invadem outros países por conta do petróleo também, né? Mas claro, eu estou resumindo muito,
Mas vocês vão entender o que eu estou falando, eu acho, né? Eu espero que sim. E o quarto são as indústrias bélicas americanas, né? Indústrias de armamentos, né? de defesa como um todo, que elas... Para quem acha que aqui no Brasil tem corrupção, procurem os casos de corrupção da Lockheed Martin. Tá? Cara, eles dão aula para o mundo inteiro do que é corrupção. Porque eles usam ativamente muito o lobby. Tá? Como eu falei um pouquinho mais cedo. Eles gastam milhões de dólares todos os anos para deixar os políticos ali no bolso deles, né? E até onde se consta, eles têm mais de 200 políticos ali do Congresso que são lobistas da Lockheed, mesmo sem ser, vamos dizer assim, do que seria aqui no Brasil, a bancada da bala, né? Não gosto de usar esses termos, mas aqui se aplica. Eles têm uma força surreal. Eu expliquei bastante sobre isso lá naquele vídeo que eu falei, né, da questão financeira das Forças Armadas, que está atrapalhando, né, lá nos Estados Unidos. Só que é isso, os caras decidem quando vai ter guerra, quando vai acabar a guerra, quando que vai mandar equipamento para outro lugar, quando que vai produzir, quando que vai aposentar um navio antigo, quando que vai criar um projeto novo. Eles decidem, porque eles têm a maioria dos políticos que decidem isso, né? E eles mandam em tudo. Eles têm muito recurso para isso também, né? Até porque lá, diferentemente do que alguns acham, as indústrias bélicas, apesar de serem privadas, estão totalmente ligadas com o governo, com o Estado, na verdade. Então eles estão sempre garantidos, é como se fosse uma estatal, quase. Tá? Bom, falei desses grupos aqui agora, mas agora, assim, como que funciona isso? Né? Como eu estou falando, eles usam muito o lobby, mas imagina o tamanho dessas empresas, o quanto que eles não conseguem direcionar, né, uma cidade principalmente, um estado e um país, tá? Como eu falei, esses caras têm tanto poder que em vários países, principalmente países mais pobres, né, países mais fracos, os caras mandam, efetivamente eles mandam, como era o caso de alguns anos atrás na Nigéria. A Shell mandava na Nigéria, até que aconteceu uma reviravolta, os caras que se cansaram e conseguiram melhorar a situação deles, mas os caras, agora esses caras aqui, né, eles mandam no mundo. Tá? Por exemplo, a agenda ESG, você já deve ter ouvido falar em agenda ESG. Quem criou isso aí foi a BlackRock. Tá? Esses caras começaram com essa ideia de lá muito tempo atrás, né? Começaram com essa ideia de não, tem que ser ambientalmente sustentável, tem que ter igualdade de gênero, mas não só esse tipo de coisa, tem que ter compliance, né? Tem um monte de fatores, né? Eles começaram com isso aí. Então, olha como isso pegou, alastrou em todas as empresas quase do mundo. Né? Pelo menos do Ocidente pegou muito forte isso. Então, a gente pensa não só nas empresas, agora a questão, por exemplo, agora eu vou ser um pouco mais polêmico, agenda woke, que o pessoal tanto reclama. Pô, quem você acha que financia tudo isso? Esses caras. Por qual motivo? Aí eu já não vou entrar no mérito hoje, que eu não quero polemizar nesse vídeo aqui, né? Mas então, só para vocês pensarem um pouco a força que esses caras não têm. Quantos países não tomam algumas atitudes por conta desses caras? E eu vou voltar para os Estados Unidos. Os caras ficaram por 20 anos no Afeganistão e a indústria bélica lucrou absurdos com isso. Só que quem entende minimamente de guerra sabe que a guerra ali já tinha sido lutada, independente se ganha ou não, até 2011. Ali já tinha durado bastante, na verdade, né? Começou em 2003, não, 3 foi o Iraque. 2001, se eu não me estou enganado, eles invadiram já o Afeganistão, e até 2011, 10 anos. Pô, os caras ficaram até 2021. 10 anos enxugando gelo. Só fazendo o quê? Dando mais gastos para o Estado americano, consumindo mais recursos públicos, né? E lucrando muito mais as empresas desses caras. Tá? Isso é só um exemplo mínimo, mas o que isso mostra? Esses caras conseguem controlar o direcionamento de um país inteiro para atender às vontades desses caras. Isso é efetivamente a essência máxima desse poder desses caras. Porque se a gente fala que isso fosse um monarca, um ditador, algum cara, você fala, pô, é um poder supremo que o cara tem, mas tipo assim, é um representante do Estado, do país ali, sendo legítimo ou não, mas é um representante.
Agora, se pensar que é uma entidade privada, ou até uma família, ou até um indivíduo, fazendo uma coisa dessa, você começa a pensar, bom, até que ponto ele está pensando nele, ou pensando no bem do povo dele, ou se ele se importa com o povo dele, ou com o país dele, né? Aí eu vou deixar essa reflexão para vocês hoje, tá? Porque eu, na minha opinião, não vejo isso com muito bons olhos. Caramba, tô com a fala difícil. Não vejo isso com muito bons olhos, né? Então é isso, pessoal. Hoje eu sei que eu falei pra caramba também, como é de sempre, né, de praxe, mas eu sempre quero falar o máximo possível de informações para vocês pensarem por vocês, né? Eu não gosto de vir aqui falar com uma verdade absoluta, que é a minha verdade absoluta, né, total, mas eu estudo bastante para trazer o máximo de informações possível para vocês refletirem, né, irem pesquisar mais a fundo, até despertar essa vontade, né, de entender mais, tal, ou pelo menos dar um insight para ver uma notícia e entender melhor o que quer dizer, né, ou até começar a ligar os pontos vocês mesmos, né. Então, por hoje é isso. Espero que tenha sido útil para vocês essas informações que eu trouxe, né, que tenha dado aquela pulguinha de curiosidade para ir efetivamente pesquisar esses caras, né. Ainda tem umas sujeiras muito absurdas que eu não falei aqui hoje, até porque eu falei que não queria polemizar, né. Talvez possa virar um quarto vídeo, não sei, né, só pensei 3, mas pode ser que venham mais aí, vai depender de vocês também, né, vai depender da aceitação, do gosto e de vocês também mandarem para mais pessoas, para valer a pena fazer esses vídeos, senão não tem porquê, né. Mas então é isso aí, pessoal. Quem está chegando aqui no canal, eu recomendo assistir os outros vídeos também, né? Quem está chegando aqui gostou do vídeo, né? Gostou do meu trabalho, convido a se inscrever também para acompanhar o nosso trabalho, né? Ver os outros vídeos. E é isso, pessoal. Também quem gostou e assistiu até aqui, agradeço. Deixa o like aí para ajudar o canal também. Qualquer informação qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês quiserem falar, desde que seja respeitoso, né? Deixa aqui nos comentários. E compartilha também esse vídeo com quem você sabe que gosta desses assuntos, ou com quem vai aprender alguma coisa, ou quem tem alguma informação a agregar, né? E sua família, seus amigos, quem puder, né? Então, sem mais enrolação, é isso aí, pessoal. Já estou cansado e espero vocês no próximo vídeo. Então, até mais.